Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o segundo Fiagro que a gente analisa aqui, o KNCA11, o Kinea Crédito Agro, fundo Fiagro aí da Kinea Asset, que é vinculado ao Itaú, né, a gestora do Itaú. Deixa eu ver aqui para o nosso Status Invest, começando a nossa análise. Bom, é o Fiagro, né? Para quem não sabe as diferenças de Fiagro para fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele investe em ativos ligados à cadeia imobiliária. E o agro, ao contrário, ligado à cadeia do agronegócio, da agricultura e da pecuária. Tá? Hoje em dia, esse é uma classe de ativo muito recente, né? Tem aí cerca de menos de um ano que ela começou a ser regulamentada e começaram a surgir os produtos vinculados a essa normativa. E hoje a gente vai analisar o KNCA, que é o maior fiagro que a gente tem hoje dentro da B3. Maravilha. Ele é gerido pela Kinea, né, que é a gestora vinculada ao Itaú, que carrega a peste aí de ser uma das melhores gestoras de fundos imobiliários. Né? E agora a gente vai ver se eles estão fazendo um bom trabalho até agora nesse segmento agro também. Beleza? Hoje os fiagros, é importante salientar que praticamente todos eles só investem em crédito, tá? Embora eles possam investir em imóveis rurais, em operações rurais diretamente, comprar fazendas, a operação da fazenda em si, eles hoje a maioria deles apenas investe em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, que são os primos dos CRIs, né, que a gente está acostumado nos fundos imobiliários de papel, só que vinculados à cadeia do agronegócio. Tá? A grande diferença entre os CRIs dos CRAs é que a maioria dos CRAs eles são indexados ao CDI, tá? Ao invés do IPCA. Por isso que os fundos imobiliários estão fazendo um sucessozinho bem grande aí desde que eles surgiram, por conta da sua capacidade de distribuir gordos rendimentos, dado o patamar de Selic que a gente vê hoje de 13,75. Né? Então eles vêm distribuindo aí rendimentos bastante gordinhos, e isso chamou a atenção especialmente naquele período de deflação do IPCA, que os fundos imobiliários de papel sofreram um pouco, enquanto os fiagros aí entregaram rendimentos bem gordinhos. Vamos agora analisar o KNCA. Né? Ele fez seu IPO aqui para fevereiro, início de 2022, né? A gente está aqui pegando o máximo de tempo, na base aqui de R$ 102. Você vê que ele vem negociando desde então aqui entre 108 até 104 reais aqui. Está bem linearizado aqui a negociação dele. Alguns períodos de pico aqui, como por exemplo lá em abril que ele chegou a negociar 112, 111. Vem negociando sempre acima do seu valor patrimonial, que é de R$ 102. Tá? Hoje ele está com um ágiozinho aí de 4%. Está com bastante em caixa, tá? Porque esse valor em caixa aqui ele está um pouco equivocado, porque eu só considero que ele lista como caixa, mas ele tem bastante parte do seu patrimônio hoje uma LCI isenta, tá? Que é o valor de uma emissão, que ele acabou de passar por uma emissão. Então, enquanto ele não aplica no pipeline da emissão, está nessa LCI. Então, a gente pode considerar tudo isso como se fosse um caixa do fundo. Né? 16 mil cotistas, um bom número de cotistas. Uma liquidez média diária para Fiagro excelente, 2 milhões e 600 mil reais. Excelente. É o maior fundo imobiliário que a gente tem hoje na Bolsa. Né? Está com 1,5 bilhão aqui de patrimônio líquido. Quer ver? Que acabou de passar por uma emissão. Aqui a gente não tem o patrimônio líquido dele, mas está com 1,5 bilhão, a gente vai ver no relatório gerencial. Distribuiu a última distribuição 1,30, mas vinha distribuindo nessa casa de 1,40 aqui religiosamente. Baixou para 1,30 justamente por conta dessa nova emissão que ele fez. Ele cresceu bastante o fundo aí, cresceu cerca de 30% a 40% do tamanho do fundo. E esse volume acabou ainda não sendo aplicado, né? Então ele está lá nessa hélice aí que comentei com vocês isenta, então isso diminui um pouco a rentabilidade do fundo, mas é um fundo que tem tudo para voltar a distribuir esse patamar de 1,40 aí, então logo faça as alocações dessa última oferta dele. Beleza? Vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele, é um relatório curtinho, bem conciso,
mas tem todas as informações aqui que a gente precisa. É um fundo que hoje está com 1,4 bilhões de reais, é o maior fundo imobiliário Fiagro do mercado. 17 mil cotistas, número excelente de cotistas, cota patrimonial dele 102, fechou o mês a 109, hoje a gente já viu que já está negociando a 106, está um pouquinho melhor, mais curtinho. Liquidez diária excelente, pagou em 30, taxa média ponderada da carteira CDI mais 5,77, uma excelente taxa média ponderada. Né? Aqui ele fala um pouco da emissão que ocorreu, né? Terceira emissão, que foi somado ao patrimônio do fundo 600 milhões, muita coisa, né? Dado que tem 1,4 bi, você coloca aqui antes que ele tinha 800 milhões, ele quase dobrou de tamanho, né, com essa emissão. Foi destinado a novas operações, as vantagens de crescer o veículo, né, maior diversificação de ativos, liquidez das cotas. A gente vai ver que o maior calcanhar de Aquiles, tanto desse produto aqui como das maioria dos fiagos que eu analisei, é a concentração, tá? A falta de diversificação da carteira deles. Então, essa emissão veio para tentar diluir um pouco essa concentração que hoje existe no KNCA. Tá? Então, isso é realmente bastante positivo. Aqui ele fala, ó, ele está com 62% em CRAs, que era a carteira antes da oferta, 33,1% em LCIs, que é o montante que ele levantou na oferta, e 4,9% em instrumentos de caixa. Então a gente pode considerar aqui o caixa como sendo praticamente 38%. Né? A parcela em CRAs, indexada ao CDI, naquela taxa média de 5,77 que a gente viu, um prazo médio curto, o que é bom, porque dá agilidade, né, para os momentos que começar a sinalização de queda dessa Selic. Vocês sabem que o governo está em pé de guerra aí com o Banco Central, a gente não sabe como é que vai se dar essa autonomia do Banco Central aí. Então, é possível que essa Selic desça até um pouco antes, mas na marra aí. Então, é bom estar com um prazo médio bem curtinho para poder rodar essa carteira aí conforme o cenário macroeconômico for mudando. Tá? Os níveis de caixa de LCI são por conta da conclusão da oferta, como eu havia falado para vocês. Tá? Taxa de administração em 20, uma taxa um pouquinho salgada. Não tem taxa de performance, que é bom. Distribuição de dividendos foi de 1,30, que ele comenta um pouco sobre o Copom, que manteve em 13,75, e sinalizou que deve permanecer nesse patamar mais elevado aí até o final de 2023. Tá? Que ele faz um update setorial do setor sucro-alcooleiro, né? Que é basicamente que produz açúcar e etanol para combustível. Né? E ele diz que teve um período de chuvas muito bacana, né, que isso vai ajudar bastante a safra, e os preços internacionais seguem em patamares elevados, né, e as usinas estão bastante otimistas aí com a próxima safra, né, porque além disso tem a questão dos embrólios fiscais lá federais, que vão começar a cortar essas benesses dadas a combustível, e o álcool, o etanol, né, a rebote acaba subindo aí junto com os, com o valor da gasolina, do diesel, né? Então isso tudo é muito positivo para o setor. Ele faz um updatezinho só desse setor, porque é o setor no qual ele está mais concentrado, conforme a gente pode ver aqui nesse próximo slide. Ó. Açúcar e etanol, 30% da carteira, restante produções de insumos, fruticultura, que são frutos, distribuição de insumos, proteína animal. Lembrando que essa carteira aqui ainda não é a carteira após a alocação da terceira oferta que ele fez. Né? Então, vai ter uma diversificação ainda maior do que essa aqui depois que ele alocar tudo lá. Tá? A distribuição geográfica dele é bastante interessante. Já falamos aqui sobre a liquidez dele, que é excelente. Aqui é uma mini DREzinha que ele traz aqui. Você vê que o resultado por cota foi abaixo da distribuição, né, que ele queimou um pouquinho de reserva para poder fazer essa distribuição. O que é normal aqui, porque nesse mês houve essa grande entrada de recursos que não renderam igual a carteira de CRA que ele tem. Né? Tá lá numa LCI, conforme a gente pode ver aqui em cima, esqueci de passar aqui, ó, uma LCI 98% isenta, né? Que é rende abaixo de um CDI mais 5,77, por exemplo. Aqui traz uma tabelinha dos rendimentos mensais, nós já vimos isso. Aqui está a carteira de ativos. E aqui está a grande questão dos fiagros, que eu acho que é o ponto de atenção deles. Tá? Eles são muito concentrados. Você vê até que, olhando aqui só para essa coluna aqui de porcentagem da carteira, você vê que tem poucos acima de 5%. Só que são muitos CRAs iguais, né, ligados à mesma operação. Então, por exemplo, esse
Usina Itamaraty aqui é 6,5 mais 6,5. Então, na realidade, aqui eles têm 13% nele. Esse Tecnomil aqui, por exemplo, ele tem 3 de 4, quase 15% nele. Esse Rio Anambaí Agroenergia tem aqui 4 de 4, então tem quase 20% aqui nele. Então, assim, ainda é uma carteira um pouco concentrada demais para o meu gosto, né? Mas é uma gestão de ponta, né? Que né, é muito boa gestora. E os recursos da oferta vão ser usados aqui, ó, que está LCI, 33%, para diluir um pouco essa concentração. Então, isso é um ponto positivo. Recomendo que vocês leiam o relatório gerencial. Vocês veem que aqui está pintadinho de azul, porque isso é um hiperlink, tá? Se você clicar aqui, ele vai direto para a página lá do CRA, para vocês lerem, entenderem como funciona o CRA. Isso é muito importante, esse trabalho de estudo, né? Leitura do relatório gerencial, dos apêndices. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Esse canal ele é destinado única e exclusivamente à educação financeira, ensinar vocês como analisar um ativo. A decisão de compra ou venda do ativo não é dada aqui, né? A gente não dá esse tipo de call. A decisão é tomada por vocês, vocês que apertam o gatilho aí e colocam ou não o ativo na carteira de vocês, beleza? Então, vale a leitura aqui, vale entrar em algum desses links, até para fins educacionais, tá? Aqui ele dá um resuminho dos ativos, é legal você ler, entender as garantias, a descrição do ativo, qual é o vencimento dele. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo no canal mais pro final da semana. O videozinho de hoje foi mais curto mesmo aí, já entrando no ritmo de carnaval. Peço por favor para curtirem o vídeo. Curtir o vídeo ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscrevam no canal também, que nosso objetivo é alcançar os 1.000 seguidores aí o mais rápido possível. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês podem botar nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço e tchau.